Olá! Para quem tem uma pequena empresa e está de olho no microcrédito, essa nossa conversa de hoje é fundamental. A gente vai desvendar o caminho completo, desde o planejamento lá dentro de casa até a aprovação final. Olha, para a gente começar com tudo, se liga nesse número. Mais de 98%. É isso mesmo. As micro e pequenas empresas, as MPS, são praticamente a nossa economia inteira. Elas são, sem dúvida, o grande motor que faz o Brasil girar. Então fica a pergunta, né? Se essas empresas são a base de tudo, como é que elas conseguem aquela grana para crescer, para investir, para ter mais poder de compra? Bom, é exatamente essa a charada que a gente vai resolver hoje. Beleza, vamos direto ao ponto. O primeiro passo, e talvez o mais crucial de todos, acontece muito antes de bater na porta do banco. É a lição de casa, sabe? Tudo começa com um planejamento financeiro bem amarradinho, feito aí dentro da própria empresa. E aqui tem uma ideia que precisa ficar bem clara. O dinheiro mais barato que existe é aquele que já está no caixa. Aquele que a própria empresa consegue gerar. Pensa assim, o crédito de fora, do banco, tem que ser a última cartada, sabe? A última opção na mesa, e nunca a primeira. Mas como assim na prática? Bom, é simples. É olhar para o fluxo de caixa e ver onde dá para otimizar. É ligar para o fornecedor e tentar negociar um prazo melhor. É vender aquela máquina que está parada num canto juntando poeira. E, claro, é passar o pente fino naquelas despesas que não são vitais para o negócio rodar. Agora, anota aí a regra de ouro, porque essa é para levar para a vida. A conta tem que fechar, e fechar com folga. O retorno que o investimento vai trazer tem que ser maior, mas muito maior, que o custo total do crédito. E quando a gente fala total, é com tudo dentro. Juros, taxas, aquele monte de letrinha miúda. Ok, planejamento feito, casa arrumada, agora o jogo muda. A gente precisa entrar na cabeça do gerente do banco. E para isso, tem que aprender o dialeto que eles falam para medir o risco. É aqui que entram os famosos 5 Cs do crédito. E olha que legal isso aqui. É basicamente um mapa da mente do analista. O primeiro C é o caráter, ou seja, qual a fama na praça, o histórico de bom pagador. Depois vem a capacidade. A pergunta aqui é, o negócio gera grana suficiente para pagar essa dívida? O terceiro é o capital, o que a empresa já tem de patrimônio. O quarto é o colateral, que são as garantias que podem ser oferecidas. E por último, as condições. Para que é esse dinheiro e como está a economia lá fora? Tudo isso entra na análise deles. Bom, com a lição de casa feita e já entendendo como o banco pensa, a gente chega na parte da papelada. E olha, aqui é onde muita gente boa tropeça. A falta de organização com os documentos é, sério, um dos principais motivos para ouvir um não. Então, vamos evitar essa dor de cabeça, né? E aqui vai um alerta bem direto ao ponto. Nome sujo? Nem adianta. Qualquer restrição no CPF de um dos sócios ou no CNPJ da empresa já anula a proposta na hora. É, tipo, a primeira coisa que eles olham. Estar com tudo em dia não é diferencial, é o básico do básico. Então, o segredo aqui é organização. Pensa num checklist. Do lado dos sócios, vai precisar de identidade, comprovante de residência, os extratos do banco, o de sempre. Do lado da empresa, aí a coisa fica mais séria. Contrato social, extratos da conta PJ e o mais importante de tudo, os demonstrativos financeiros. O DRE, que é o demonstrativo de resultados, é a fotografia da saúde da empresa. Agora, se a gente está falando de um valor mais parrudo, aí entra em campo o plano de negócios. E não é só para cumprir tabela, não. Pensa nele como a grande chance de vender o seu peixe. É o documento que vai mostrar para o analista que o projeto não é um sonho, é um plano concreto, viável, profissional. Um plano de negócios bem feito pode literalmente ser o que vira o jogo. Mas calma, tem uma boa notícia no meio de tudo isso. Quem empreende não precisa passar por essa maratona sem ajuda, não. Existem aliados importantes e programas de governo criados justamente para dar aquela força. E o primeiro grande aliado nessa história é, sem dúvida, o Sebrae. Vale muito a pena procurar uma unidade aí na sua cidade. Eles dão consultoria, ajudam a organizar a papelada, a montar o planejamento. É como ter um técnico experiente no seu time, sabe? As chances de sucesso aumentam e muito. E sabe aquele problema clássico de não tenho garantias suficientes? Pois é, tem solução para isso também. O nome dela é FAMP. É um fundo do Sebrae que funciona como um fiador parcial. Ele entra junto na garantia, diminuindo o risco para o banco. Para muita gente, é o empurrãozinho que faltava para conseguir o crédito.
E além desses apoios, é bom ficar de olho nas linhas de crédito que têm condições especiais, mais amigáveis. Duas que estão em alta agora são o Pronamp, que é ótimo para capital de giro, e o Procred 360, que foi pensado especialmente para os MEIs e para as microempresas. E o porquê delas serem boas fica bem óbvio quando a gente olha os juros. No Proname, a taxa é a Selic mais 6% ao ano. Já o Procred 360 é ainda melhor, Selic mais 5% ao ano. São juros que, convenhamos, são feitos para ajudar o pequeno negócio a decolar e não para afundar. Então, no final das contas, a grande lição é esta. Conseguir um investimento para o negócio não tem nada a ver com sorte. É puro e simplesmente o resultado de um preparo muito bem feito e de uma organização, de primeira. E para fechar, fica a reflexão para quem está nessa jornada. Com todas essas cartas na manga, será que o negócio não está pronto para dar aquele próximo grande passo e realmente crescer?